Nesta quinta-feira, 14, foi realizada uma entrevista coletiva com a secretária de Saúde de Curvelo, Regiane Valgas, o subsecretário João Comunitário, a coordenadora Vigilância em Saúde Denise Vilela Cardoso e os membros da diretoria da Casa dos Idosos de Curvelo. A coletiva foi convocada para falar sobre os 22 casos de idosos institucionalizados com Covid-19, divulgados ontem pela Prefeitura Municipal. Com relação aos casos confirmados, é preciso esclarecer o seguinte. No dia 29 aconteceu um primeiro caso suspeito e essas pessoas, foram 3 pessoas que iniciaram com sinais e sintomas. Essas pessoas foram feitos os testes PCR, que é um teste mais específico. Foram feitos os exames e esses exames deram negativos, os 3. Depois de 9 dias de sinais e sintomas desses idosos que já estavam devidamente isolados pelo asilo, que vale dizer, gente, que o asilo ele teve uma atitude proativa. Antes mesmo do decreto municipal decretar a situação de calamidade, o asilo já tinha definido com relação à proibição de visitas, né? Então, vale dizer dessa situação, que o asilo tomou essa atitude antes mesmo do decreto municipal. Bom, depois de 9 dias de sinais e sintomas desses idosos que já estavam devidamente isolados pelo asilo, foi feito o teste rápido. Por quê? Porque a orientação do Ministério é que esse teste seja feito depois de 8 dias de sinais e sintomas. Nós fizemos esse teste num universo de 22 pessoas, que eram as pessoas isoladas com sinais e sintomas. Dos 22, 3 deles detectaram positivo. Como está na nota da Prefeitura, por critério clínico e epidemiológico, por orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, os demais casos, como tinham apresentado sinais e sintomas e como estavam isolados juntamente com esses, foram declarados como confirmados. A gente já faz uso desse critério em outras patologias, em outras doenças, como por exemplo na dengue. Quando a gente começa a acompanhar os casos de dengue, até um certo limite, até uma porcentagem da população, a gente faz coleta de sorologia e depois disso, os casos que aparecem, como a gente não tem, no estado a gente não tem condição de fazer exame de todos os pacientes, a gente encerra esses casos por critério clínico epidemiológico, ou seja, os pacientes que manifestam sinais e sintomas compatíveis com a doença e com o cenário epidemiológico, que é o que está acontecendo no Covid, existe a confirmação também de casos por critério clínico epidemiológico e por critério laboratorial. Então, isso já é de praxe, dentro das vigilância em saúde, que em situações de epidemia, em situações de um aumento muito grande de casos em que não se tem como testar todas as pessoas que manifestam sintomas, através de estudos, a gente faz a confirmação de casos por esse critério clínico epidemiológico que está sendo utilizado de acordo com as notas da Secretaria Estadual de Saúde. O importante nesse momento é que eles fiquem isolados, e eles já estão isolados. E mais importante ainda, que também está escrito na nota, é que todos passam bem. Desses 22, nenhum deles precisou ser hospitalizados. Não se fala ainda em hospital de campanha em Curvelo. Está estudando sim a transferência. O que eu posso falar com vocês é que essa transferência, se acontecer e será feita de maneira responsável, seguindo todas as normativas da vigilância sanitária. Então, por isso, a necessidade da gente fazer com calma. Estamos devidamente alinhados com o asilo nessa preocupação. Não podemos fazer nada de maneira precipitada, entendeu? Então, tudo será feito na hora oportuna e seguindo as normas da vigilância sanitária. O subsecretário João Comunitário falou sobre o suporte dado pelo município para a Casa dos Idosos durante a pandemia. Nós recebemos a determinação do prefeito que nós já temos parceria com o asilo e essa parceria vai ser ainda mais ampliada neste momento para que a gente possa dar todo o suporte necessário, todas as secretarias, especificamente a Secretaria de Saúde e a área da Assistência Social,
para que eles possam ter toda a estrutura para fazer todas as ações que fizerem necessárias. Quando se tem a necessidade de se resolver, a gente começa a pensar em vários locais e as escolas, por estarem sem ter aula neste momento, é uma opção, mas elas não é a única opção. Como a Regiane disse, a gente está em contato constante com o asilo, com a diretoria, para buscar um local que realmente a gente consiga atender essa nossa necessidade e que os idosos possam ir seguindo todos os protocolos de saúde e para um local que tenha toda a segurança necessária para eles possam permanecer o período que for necessário. A ideia do isolamento é justamente para que não passe para demais, né? Então, o fato de estar em algum local no bairro não quer dizer que vai passar a doença para todo o bairro. A começar por isso. Se fosse assim, então, ninguém pode ir lá perto do asilo, e nem nos hospitais. Ninguém pode ir no hospital, ninguém pode ir na unidade de saúde, não é mesmo? Então, assim, não é dessa forma que a coisa acontece. O fato de colocar em um local não quer dizer que a população está em risco. Ela está muito mais em risco lá na fila do supermercado lotado. Porque onde esses idosos forem ficar, eles vão ficar lá dentro, eles não vão passear na rua, eles vão ficar devidamente resguardados. Agora, quem está na rua, na fila, esse aí ele tem um risco maior. Durante a coletiva, o membro da diretoria da Casa dos Idosos, José Geraldo Lima, falou como foi realizado o isolamento dos 22 idosos que apresentaram os sintomas. Menos de 20 dias eles já estavam isolados, porque eles apresentavam sintomas de gripe, então a gente já isolou preventivamente. A gente não tem estrutura para um isolamento individualizado. Então foi feito, tem uma ala do prédio, que é onde eles ficaram, alguns cômodos, tem banheiros, e eles ficaram agrupados, em 4, 5 quartos, né, separados dos demais. Essa orientação é permitida, tá? Isso que eles fizeram está devidamente correto. Não tem que isolar nenhum em cada local. Tanto que vocês devem ver por aí, os hospitais de campanha, as pessoas ficam no mesmo local. Então, nada de problema com relação à forma como foi feito o isolamento. Qual que é a nossa conduta, tanto do asilo como da Secretaria de Saúde? Nós vamos monitorar todos. Ao primeira manifestação de sinal e sintoma, automaticamente esse idoso ou esse profissional de saúde vai ser isolado também. E tão logo deu prazo para a coleta do material, vai colher e nós vamos fazer o exame. Na realidade, os 9 anteriores todos já estão curados. Vamos pensar nos 22. Atualmente nós temos 20 leitos de TI com possibilidade de expansão, que está sendo negociado com os 2 hospitais. Mas como consta no boletim, todos estão bem. Nenhum estão evoluindo para nem necessidade de internação. Inclusive 6 já não tem sintomas. 6 já não tem sintomas mais. José Geraldo e a secretária de Saúde, Regiane Valgas, também comentaram sobre as divergências nas informações divulgadas. Quem colocou a nota na minha página do Face e em vários grupos foi eu, exatamente eu, com o intuito de tranquilizar as pessoas, que a palavra contaminada ali utilizada não é aquela real contaminação, é uma questão de interpretação do que a norma manda. A norma fala o seguinte: se tiver um e tiver mais 20 ao redor dele, um só contaminado, teríamos 21 contaminados, para justamente tranquilizar. Eu não quis desmenti-la e nem entrar em atrito com ela, pelo contrário, eu quis tranquilizar as pessoas. Me penitencio se causei algum desconforto para você, já. Você fez o trabalho que você deveria ter feito, e eu entendo que eu fiz o trabalho que eu deveria ter feito para tranquilizar as pessoas. E aqui está sendo esclarecido realmente isso, que só 3 estavam contaminados, sujeito ainda a uma contraprova. Então, eu continuo mantendo o posicionamento de 22 casos confirmados, sendo que 3 testaram positivo e os 19 foram enquadrados como confirmados, e aí eu não estou falando contaminado, eu estou falando confirmado, como critério clínico e epidemiológico. E uma coisa, quando você pergunta aqui que a população deve, eu tenho falado isso desde o início e vou aproveitar a oportunidade que vocês estão dando.
Aquele boletim é uma pequena amostragem em cima do pouco que a gente consegue testar. Então, aquilo ali é simplesmente uma ponta de um iceberg de uma situação maior que nenhum de nós aqui está enxergando. Porque para ter um dado maior, nós teríamos que estar testando todo mundo. E vocês sabem muito bem que não é a realidade do estado de Minas Gerais. Nós não estamos fazendo toda a testagem que deveria ser feita. Então, assim, muitos de nós aqui podemos estar assintomáticos e transmitindo. Então, o recado que eu tenho para a população é: fique em casa, se proteja, lave as mãos, álcool em gel, isolamento social. É esse o recado. E que aqueles números, eles são importantes, eles são um sinalizador? São, mas eles não retratam o grande universo da situação da saúde.